Então, boa tarde. A gente, na aula passada, né, que foi a aula presencial, a gente deu início ao estudo das finanças pessoais e a gente pretende terminar na aula de hoje. Talvez a gente termine um pouquinho antes, né, porque a gente já havia começado o conteúdo, eu pensei que dava para terminar, mas ele não concluiu. Eu vou lembrar um pouco da aula, do que foi visto na aula passada, porque dependendo da turma, né, eu não consegui terminar no mesmo local das duas turmas que eu trabalhei no presencial. Então, é meio que a turma toda está em momentos diferentes dessa aula. Então, eu vou recapitular desde o início para que vocês possam, né, se conectar, tá certo? E aí, se der tempo, no final da aula, a gente conversa um pouco sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, justamente elencando o que a gente viu, né, no estudo das finanças pessoais, faz um link com o livro e finaliza esse conteúdo, tá certo? Então, na aula passada, eu comecei a aula fazendo uma pergunta para vocês. Perguntei o que vocês fariam se vocês ganhassem na loteria um determinado valor. E aí dei três opções para vocês, né? E aí parte disse que gostaria de viajar, parte disse que não saberia o que fazer, né? E parte disse que investiria esse dinheiro. E aí eu falei para vocês que quando a gente não sabe o que fazer com o dinheiro, se tem até o exemplo lá da Alice, né? Quando a gente não sabe o que fazer, nem todo caminho serve. Então, a gente tem que investir, né? Investir seria a saída, colocar esse dinheiro em alguma aplicação financeira rentável, e aí a gente vai já ver que tipo de aplicação financeira, porque existem investimentos bons, existem investimentos excelentes, e existem investimentos ruins. Então a gente vai depois ver que tipo de investimento realmente a gente deve, né, investir. É lógico que existem os investimentos certos para a pessoa certa, né? Nem todo investimento que é bom para uma pessoa talvez não seja bom para outras. E a gente vai ver isso, né, ao longo. Eu vou mostrar alguns tipos de investimento nessa aula, mas não é o foco dessa disciplina. Aprender sobre investir ou aprender sobre os tipos de investimentos. Isso vocês vão ter em outras disciplinas do curso, mais na frente, no segundo ano. Essa disciplina é só para dar uma introdução ao estudo das finanças pessoais, mas no sentido, né, de controle de despesa, mas no sentido de guardar, poupar dinheiro e investir. E aí, eu falei para vocês que nós somos tentados a todos os momentos pelo marketing. A todos os momentos, nós somos bombardeados de promoções, de ofertas, de pessoas que vão explorar aspectos do nosso psicológicos e vão tentar vender coisas que nós não precisamos. A todo momento, nós somos estimulados a comprar coisas que não precisamos. E quando a gente compra coisa que não precisamos, nós estamos adiando os nossos sonhos. Aí eu falei para vocês, pedi até para que vocês anotassem no papel 3 sonhos. Qual é o seu sonho? O que você pretende comprar? Um sonho no sentido de coisas que você pretende comprar. Quando você começa a gastar o seu dinheiro, você meio que vai minando aquele sonho, porque você vai gastando o seu recurso, o seu salário com os pequenos prazeres do dia a dia, ou comprando coisas que você não precisa, e aí você acaba não realizando os seus sonhos por falta de dinheiro, justamente porque você não se planejou, você não investiu. Você acabou perdendo aquele dinheiro, utilizando aquele dinheiro com coisas que você não precisa. E aí eu pedi para que vocês anotassem, né, no papel o quanto que esse sonho de vocês custa, né? Lembrando, pedi para que vocês escolhessem um sonho de curto, médio e longo prazo, né? Então, o primeiro passo, saber o que você quer, né? Seja uma viagem dos sonhos, uma casa própria, um carro, uma moto, um curso, né? O que você realmente quer. E aí, colocar isso no papel, né? Saber colocar. Então, definir a meta, definir o objetivo, né? Definir os prazos, né?
de até quando realmente que você vai atingir aquele objetivo. Então, se organizar e começar a investir. Então, quanto é que vai custar aquele sonho, né? Quanto realmente custar? Como, né? O que você vai fazer para atingir aquele sonho, né? O que você vai fazer? Então ele fala assim: dedique alguns dias do ano para colocar no papel, né? De onde vem e para onde vai, né? Todo o dinheiro que passa suas mãos. Aí um ponto muito importante que eu acho que está até no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Pague-se primeiro. Os ricos, eles pagam-se primeiro. E os pobres não. Os pobres, eles começam a pagar, né? Paga todo mundo e quando sobra não resta nada para ele, né? Recebe o salário no fim do mês, recebe o salário e depois de um dia, 2 dias não tem mais nada, porque ele acaba sempre trabalhando com o salário do mês seguinte, né? Geralmente gasta todo o dinheiro do salário e passa sobre o resto da renda do mês com cartão de crédito. Aí gasta o dinheiro do cartão, vai gastando o dinheiro de cartão de crédito. Quando chega no próximo mês, ele vai pagar as contas do restante do mês seguinte e sempre vai assim, seguindo, né, a velha corrida dos ratos, né, que sempre vai trabalhando com o dinheiro do mês, de forma que sempre ele vai buscar mais dinheiro para gastar dinheiro e nunca chega, né, a um resultado positivo, de forma que realmente o dinheiro realmente faça sentido na vida dele, de realmente que o dinheiro trabalhe por ele, né? A gente é a grande diferença entre ricos e pobres. Os pobres trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe por eles. Veja a diferença, né? Enquanto que os pobres doam a sua vida, né? Doam seu esforço, seu tempo para adquirir o dinheiro, os ricos fazem que o dinheiro trabalhe com eles, né? A diferença é enorme, né? Então aí ele fala aí que sacrifício e consumo devem ser feitos, né, desde que existam recompensas após esse período. Resistir ao consumo, pelo simples fato de poupar para o futuro, costuma não ser tão convincente quanto poupar para um casamento ou uma viagem. É a questão de ter um objetivo. Quando você tem um objetivo para poupar, fica muito mais fácil você resistir às tentações do dia. Porque acaba que você tem as tentações, né? As promoções da vida, né? E aí, se você realmente tem um objetivo, não vou comprar porque eu estou guardando, estou investindo meu dinheiro para isso. Estou guardando para esse momento. Então, fica muito mais fácil resistir a essas tentações, né? E conseguir atingir os seus objetivos. E aí, o que significa pague-se primeiro? Significa dizer que você deve determinar no mês, quem é assalariado, no caso, definir já um valor qual você deve se pagar. Ou seja, se eu ganho R$ 2.000 por mês, eu vou tirar R$ 800, R$ 600, vai ser justamente para atingir os meus objetivos. Se eu ganho só um salário mínimo, já fica mais complicado, né, para eu reservar. Mas se ele, vou guardar 10% do salário mínimo, né, cerca de R$ 110 ou R$ 120 para o meu sonho, entendeu? E aí cada pessoa vai trabalhando com suas possibilidades. É lógico que sempre vai dar, né? Se ver o orçamento da pessoa, sempre você vai conseguir uma brecha. Mas é necessário e precisa se planejar, saber realmente o que você está gastando, o que você recebe, justamente para poder atingir esses objetivos. E aí eu pedi para vocês para montarem essa tabela, né? Com os sonhos, né? Com os objetivos de curto, médio e longo prazo, né? E colocasse, estipulasse um valor e um prazo para atingir esses sonhos. E aí iniciar o planejamento, né? E aí, para realmente controlar as finanças, a gente vai ter que fazer uma tabela de gastos. Colocar tudo o que a gente recebe, né? No caso, com salário, seria o salário, né? A receita do mês, o que você recebe, e colocar todas as contas.
aluguel, alimentação, transporte, né? No caso aqui, transporte poderia ser o gasto que a família tem com gasolina no mês, as compras, cuidado pessoal, educação, saúde, entretenimento, despesas financeiras. Ó, entretenimento tá o que você gasta com, sei lá, com a Netflix, ou então compra uma pizza, sei lá, com os amigos, né? Aquele fim de semana que você sai, tudo é entretenimento. Então, assim, colocar no papel o que realmente você gasta. Muitos não fazem isso, né? E por não fazer isso, não sobra dinheiro, porque você não sabe quanto é que você está gastando. Então, a importância de realmente ter um controle sobre o orçamento e saber realmente quanto é que você ganha e quanto realmente que você gasta, né? Justamente para a gente saber se tem saldo ou não. Nesse caso aqui desse exemplo, tem um saldo. Essa pessoa ganha 3.600 e gasta R$ 3.500, ou seja, sobra R$ 100, né, do salário dela. E se não sobrasse, né, aí a gente ia ter que ver, né, aonde cortar, onde diminuir para essa conta fechar, né. Então, a avaliação mensal contínua do orçamento e dos investimentos é vital para o sucesso financeiro. Então, os passos, né? Detalhe todas as suas fontes de renda, como salário, comissões, rendimentos, etc. Considere todas as despesas possíveis, né? É legal agrupar por partes, né? Por grupos, né? Aqui ele anotou alimentação ao grupo. Em vez de você colocar cada compra que você fez com alimentação, você vai juntando, né? Uma dica é você pegar os cupomzinhos, né? Os cupons fiscais ou aquelas notinhas, né? Que as lojas dão e guardando aquilo ali justamente para ter controle, né? Daquilo no fim do mês. E aí, considere todas as despesas possíveis, um método eficiente, né? Guardar a nota fiscal de cada compra realizada para não correr o risco de esquecer. No final do mês, pegue a caixa com todas as notas e faça os lançamentos no orçamento. É interessante que a família, ou que você, no caso, no futuro, tire um dia, reserve um dia do seu mês para cuidar das suas finanças. Lembrando que se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. É uma tarefa, um deverzinho de casa que todos nós deveríamos ter. Separar um dia do mês ou alguns dias do mês para cuidar das finanças, para saber realmente o que está sendo gasto com aquele dinheiro, quanto que eu recebo e saber para onde é que o dinheiro está indo, se tem como investir parte daquele dinheiro, né? E considerar as alternativas, né, possíveis, né? Os controles, né, que eu vou fazer realmente para que aquilo entre no orçamento ou que eu possa reservar mais dinheiro para atingir aqueles objetivos, né, que eu tenho de curto, médio e longo prazo. Então, o planejamento financeiro familiar requer colaboração, ou seja, deve-se envolver toda a família nos planos financeiros da casa, né? A disciplina para manter o orçamento atualizado irá refletir nos hábitos de consumo. Então, assim, é essencial colocar todas as pessoas dentro desse planejamento. Se você tem um filho que gasta demais, quer brinquedo, saber frear, saber conduzir, né? Saber realmente negociar para que todo mundo se sinta satisfeito e para que realmente tudo entre na ponta do lápis. Então, você saberá exatamente quanto uma compra afetará o bolso. Então, a disciplina é essencial justamente para que eu possa realizar, né, novas compras, para que realmente eu possa atingir os meus objetivos. E aí, nós temos a tomada de decisão no orçamento doméstico. Se o que eu ganho, recebo, é maior do que o gasto, aí você vai investir o dinheiro que sobrou do mês. Exemplo, se eu ganho R$ 2.000 e os meus gastos são 1.600, quer dizer que o que sobrou aqui R$ 400. E esses R$ 400 aqui de salário eu vou investir.
Se a receita é igual à despesa, ou seja, se eu ganho R$ 2.000 e gasto R$ 2.000, isso quer dizer que eu vou ter que rever o orçamento para algum imprevisto, né? Para não resultar em problemas financeiros. E se acontece algum imprevisto, o pneu da moto, do carro fura, né? Alguém fica doente no mês, ele vai precisar comprar um remédio, e aí, como é que vai ficar se eu não tenho uma reserva de emergência, né? Que eu vou já falar sobre isso, reserva de emergência, se eu não tenho dinheiro para isso, e aí, como é que vai ficar? Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado, ou vou ter que usar o cartão de crédito, enfim, como é que vai ficar essa situação? E se a receita é menor que a despesa? Ou seja, se eu ganho R$ 2.000 e gasto 2.100, e aí? O que eu ganho é menor do que eu gasto. Aí eu vou ter que tomar medidas urgentes para eliminar as despesas que estão deixando, né, no vermelho. Aí eu vou ter que rever o meu orçamento, né? Ver onde é que eu estou gastando mais, onde é que eu posso cortar, né? Justamente para adequar a esse orçamento. E aí a dica, né, que eu dei para vocês. Guardem uma parcela de tudo que você ganhar. É importante que no final de cada mês, de cada salário, né, no futuro salário de vocês, que vocês guardem uma parte de tudo que você ganhar. Então, o ato de poupar regularmente significa guardar um percentual um percentual da renda todos os meses, direcionando essa parcela ao investimento. Antes de gastar sua renda com despesas habituais, você deve estipular um mínimo para compor sua despesa de liberdade financeira. Então, assim, uma receita que no caso seria o salário, que seria os R$ 2.000. Então, aqui, ó, ele dividiu tudo dividiu esse salário aqui 100%, né? Em 20% ele pegou justamente para poder investir. E os outros 80%, ó, 20% foi para investimento e os outros 80% foi para os gastos, né? Com compra, com internet, enfim, os gastos que ele tem. E aí, né, ele vai utilizar essa reserva de investimento, né, justamente para uma parte para disponibilidade imediata segurança, que é o que a gente chama de reserva de emergência. O que é a reserva de emergência, Pedro? É aquele montante de dinheiro que eu tenho que estar disponível para alguma emergência. Para um caso de eu adoecer, de um filho adoecer, o caso de acontecer alguma coisa com um veículo que quebrar, algo que quebra, algo que precisa ser consertado, né? Contingências, emergências sempre vão surgir. E aí, se você não reserva uma parte do salário justamente para essas emergências, você vai tirar de onde? Você vai pedir emprestado, você vai utilizar o cartão de crédito. Fica complicado, né? Você se usar o cartão de crédito, comprometer a renda do mês seguinte. Muitas pessoas não sabem usar cartão de crédito, né? Utilizam o cartão de crédito como uma extensão da sua renda. Por exemplo, para quem ganha um salário mínimo, 110. Aliás, R$ 1.100, né? Um salário mínimo. Aí, essa pessoa tem um cartão com limite de R$ 2.000. Aí, essa pessoa vai e gasta os R$ 2.000 do limite do cartão. Isso quer dizer o quê? Que ela comprometeu R$ 900 de dinheiro que ela não tem. O cartão de crédito, a gente tem que entender que o cartão de crédito é apenas um meio de pagamento. Em vez de eu pagar com dinheiro físico, eu estou pagando com aquele cartão de crédito. Só que o que acontece? Muitas pessoas utilizam o cartão de crédito como uma extensão da sua renda. Ele pensa o seguinte, ó, tenho R$ 1.000 do meu salário e tenho mais 2.000 do cartão de crédito. Mas não é que eu tenho R$ 2.000 do cartão de crédito. Quer dizer que eu posso gastar até 2.000. Não é que eu tenho aqueles R$ 2.000. Aqueles R$ 2.000 é só um crédito que o banco está me oferecendo. Ou seja, quer dizer o seguinte, que eu posso gastar até 2.000. Não quer dizer que eu tenho aqueles 2.000. Se você vai e gasta, por exemplo, R$ 900 daqueles 2.000, significa que você vai ter que pagar aquilo no próximo mês.
E ai de você se não pagar, porque os juros do cartão de crédito são altíssimos. É cerca de 15% ao mês, né? Mais multa, né? Mais juros por cima de juros. Tem economistas que falam que o cartão de crédito, juros do cartão de crédito fica quase 300% ao ano. Se você, por exemplo, deve R$ 100 no cartão de crédito, um mês depois já vai estar 300. Então, assim, é muito complicado, né? Deixar as coisas, né? Deixar de pagar, né? Essas contas. E aí, é necessário poupar, né? Quem saberia me dizer a diferença entre guardar dinheiro, poupar e investir? Quem saberia me dizer a diferença entre guardar dinheiro, poupar e investir? Parece a mesma coisa, mas não é. Quem saberia me dizer qual a diferença entre as três coisas? Guardar dinheiro, poupar e investir. E aí, o que vocês acham? Oi? Não tenho certeza, mas eu acho que tipo, guardar dinheiro, talvez o dinheiro possa perder valor depois de um tempo. Poupar seria meio que economizar, e investir é tipo você investir esse dinheiro, mas mais para frente o dinheiro pode dobrar de valor. Tipo isso, triplicar e assim vai. Aceitou investir. Só quase chegou no guardar dinheiro e poupar. Quase. Mas não Poupar, tá ele atrás. pode ser considerado também uma quantia que vai estar disponível ali para você e assim ela vai fazer seu dinheiro render. E guardar dinheiro? Qual a diferença entre guardar dinheiro e poupar? Qual a diferença entre guardar dinheiro e poupar? Qual a diferença Eu deles? acho que se guardar, você vai estar guardando dinheiro, que é dinheiro que você tem, você vai guardar no lugar que você queira. E economizar não, você tem duas coisas para comprar, e você diz, não, se eu vou comprar aqui, eu estou precisando, e vou economizar aquela outra parte. Ó, vamos entender. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro não tem uma destinação específica. Você está guardando dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, vou guardar. Aí bota debaixo do colchão, né? Tem gente que bota dinheiro debaixo do colchão, né? Tem gente que bota na carteira. Tem gente que guarda dinheiro no cofrinho. Pelo amor de Deus, não façam isso. Até botar assim um X bem grande. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não guarde dinheiro em cofrinho. Não deixe dinheiro guardado em colchão. Não deixe dinheiro guardado em casa. Se você guarda dinheiro no cofrinho, você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Pedro, como assim? Estou perdendo dinheiro. Eu estou guardando dinheiro, está guardado, o dinheiro está lá. Tá, não, você está perdendo. Por quê? Porque o dinheiro, ele perde valor para a inflação. O que R$ 1 compra hoje, daqui a um mês não compra mais. Vocês viram o vídeo que eu postei ontem no grupo de vocês? Quem não assistiu depois, veja, por favor. Aquele vídeo eu achei fantástico. Ele faz um resgate histórico do período da inflação da década de 64, pega entrevistas da época, né, de logo quando lançou o Plano Real, lá os períodos da conversão, em que o país estava vivenciando alta, estava tentando controlar o fantasma da inflação. Logo quando saiu o golpe militar, né, de 64 e de 85, quando a gente mudou de moeda 10 vezes, tentando combater o fantasma da inflação. E a gente está voltando. Nós estamos num patamar de inflação que a gente está voltando naquela época. O dinheiro está perdendo valor. O que você tem de dinheiro hoje, quando for no próximo mês, não vai comprar mais. Não vai ter o mesmo poder de compra. Então, se você guarda dinheiro um pouquinho, aquele R$ 1 que você colocou lá, próximo mês não vai estar mais valendo o mesmo valor. Pedro, e aí, o que eu vou fazer?
você vai investir, você vai colocar esse dinheiro em investimento. Abrir uma conta em um corretor, em um banco de investimento e começar a fazer esse dinheiro, assim como a Emily falou, fazer esse dinheiro multiplicar. Pedro, não entendi. E qual é a diferença, a real diferença de guardar dinheiro e poupar? Guardar dinheiro não tem destinação, não tem uma finalidade, não tem uma causa. Você está guardando dinheiro, guarda dinheiro no colchão, no porquinho, mas não tem uma causa específica. Quando você coloca um objetivo, aí você realmente consegue poupar. O poupar tem um objetivo. Eu estou poupando para comprar isso. Eu estou poupando para realizar aquele objetivo, aquele sonho. E o poupar não necessariamente quer dizer que eu estou investindo. O poupar só quer dizer que realmente você tem um objetivo para aquele dinheiro. Dinheiro, quando você não traça esses objetivos, você só gasta. Você só guardou dinheiro. Você guardou dinheiro, quando aparecer uma determinada demanda, você vai pegar aquele dinheiro e gastar. Diferente do poupar. Se você está poupando para comprar algo, então aquele dinheiro que está poupado lá, ele vai ficar até você atingir aquele objetivo. É diferente do guardar dinheiro. Porque se você guarda dinheiro, não tem destinação específica. Quer dizer que o que surgir, você vai gastar aquele dinheiro. E poupar e investir. Existe uma diferença entre poupar e investir. O poupar, mesmo você tendo objetivo, ele está parado, ele não está se multiplicando, né? Você pode poupar dinheiro, guardar no cofrinho, ou então guardar no colchão, na sua carteira, mas esse dinheiro não está se multiplicando. E aí vão investir, que é exatamente você colocar o dinheiro, né, um investimento que faça com que aquele dinheiro trabalhe para você, com que aquele dinheiro realmente venha se multiplicar. A Raíssa colocou aí no chat. O meu bisavô guardava dinheiro embaixo do colchão, do tempo do Bumba. Ele morreu e minha tia e minha avó achou, porém não era dinheiro de agora. Foi triste, viu, Raíssa? Eu já ouvi algumas histórias a respeito disso, né? Guarda dinheiro e depois que foi trocar não conseguiu mais, né? Porque já tinha passado o período da conversão. É muito difícil isso. Tem um exemplo, não sei se eu falei na aula. Mas não tem uma moeda que é mais cara, tipo, você vende para colecionador e é um valor grande? Se você conseguir um colecionador que realmente vai comprar, né, aquelas moedas, aí tem gente que coleciona moeda, né? Aí tem os estilos, né, da moeda, se é flor de lis, se é cunho. Eu não entendo muito bem dessas coisas, não, mas tem pessoas que compram, né, que colecionam essas moedas antigas. Mas pode ter certeza que, se não for tão antiga, ela não vai valer. Na feira de ciências, ou na feira de cursos, eles mostraram, não foi, algumas das moedas e dinheiro? Foi na feira de profissões, de finanças. A gente um aluno lá do Ioró. Tu chegou a ver a feira de profissões da FP? Chegou a ver algum dia? Isso foi a última. Eu vi A última feira as fotos, porque não deu para ir, eu estava doente. A última feira que teve das profissões. Foi a última, que eu estudava no Horto Costa. Não me lembro. Foi em 2009, a gente fez até a La Casa de Papel, né? Não sei se vocês ouviram falar, a gente fez a Casa da Moeda. Aí tem um colecionador lá de Oroz, que ele tem uma coleção imensa de moedas antigas. Aí a gente trouxe, né, mostrar essas moedas antigas, e também tem toda a família do real, né? Aí a gente fez a Casa da Moeda, aí tinha as moedas antigas, tinha a exposição das notas, né, da família real. Aí os meninos explicavam aí os elementos de segurança das notas. Aí tinha maquetes do Banco Central e da Casa da Moeda. Os meninos explicavam, né, quais eram as atribuições do Banco Central, o que a Casa da Moeda fazia. Aí tinha também uma parte dos bancos, onde os meninos iam explicar, né, a questão dos bancos digitais, bancos comerciais, né, e explicar também um pouco sobre investimentos. Era bem legal a feira de profissões. Não sei se esse ano vai ter, né?
Mas só voltando aqui ao exemplo. Eu não sei se eu citei o caso de uma aluna. Ela já está com tempo, já isso. Ela era aluna da primeira turma de finanças. Aí ela veio me dizer que o avô dela guardava dinheiro ele tinha 10 mil reais guardado em casa. Não sei se guardava no colchão, enfim. Tinha 10 mil reais. Eu disse, fulano, não diga ele que não faça isso, ele está perdendo dinheiro. Ele dizia, ele está há quanto tempo parado em casa? Ele disse, já estava mais de 5 anos que esse dinheiro estava parado. Eu digo, quanto ele fez perder dinheiro? Eu acho que ele perdeu mais de 2, 3 mil reais em poder de compra, né? Com esse dinheiro. Eu digo, manda ele... Aí ele, qual investimento que o senhor coloca? Ele diz, manda ele investir num CDB de liquidez diária, algum investimento. Não, mas ele só confia na poupança. E tem que ser a poupança da Caixa, porque se não for da Caixa, ele não confia. Aí eu digo, é melhor estar na poupança rendendo 70% da Selic do que não estar rendendo nada, né? Foi o que eu disse para ela. É melhor render um pouquinho do que não render nada. Mas a poupança é um dos piores investimentos que vocês possam ouvir falar. Poupança é mesmo que você está perdendo dinheiro para a inflação. Porque olha o seguinte, a nossa inflação hoje está cerca de 10% ao ano. Quase isso, 10% ao ano. A poupança, ela rende 70% da taxa Selic, pela regra atual. É assim a regra de rendimento da poupança. Se a Selic está 8,5% ao ano, acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 5% ao ano mais TR, mais uma taxa de atualização, né? Se a poupança está menos, se a taxa Selic está menos que 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa Selic mais TR. Pedro, que diabo é taxa Selic? Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Tudo é atualizado com base na taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, todos os investimentos vão aumentar os rendimentos, que foi o que aconteceu. A nossa taxa Selic hoje está 6,25% ao ano. Pedro, essa taxa está baixa? Está subindo. Ó. No começo do ano, a nossa taxa Selic estava em 2%. Começo do ano, isso em janeiro. Hoje já está 6,25%. Por quê? Por que a taxa Selic está tão alta? Por conta da inflação. Um dos remédios, não sei se eu já falei isso, um dos remédios para você controlar a inflação é aumentar a taxa Selic. Por quê, Pedro? Porque um dos remédios para você controlar a inflação é aumentar a taxa Selic. Porque pensa o seguinte, se você aumenta a taxa Selic, você está estimulando as pessoas a investirem. Porque os títulos se tornam mais rentáveis. Então, o governo diz o seguinte, investe seu dinheiro, se você investir eu vou estar pagando uma taxa maior. Então, quem tem dinheiro vai investir. E quando as pessoas investem, o dinheiro não fica circulando, porque o dinheiro fica parado. Se o dinheiro fica parado, as pessoas investem, elas não gastam. Se elas não gastam, não há demanda. Se não há demanda, os preços tendem a cair e tendem a reduzir a inflação. Isso também funciona para os tomadores, para aquelas pessoas que pedem empréstimo. Quando a taxa Selic está alta, os empréstimos e financiamentos ficam mais caros. Fica muito mais caro para você tomar um empréstimo agora com a Selic alta. Fica muito mais caro. Então, as pessoas pensam 2 vezes antes de pedir crédito, antes de pedir empréstimo. Então, se as pessoas têm medo de pedir crédito, elas não vão comprar. Se elas não compram, reduz a demanda. Se reduz a demanda, tende a reduzir os preços e aí tende a reduzir a inflação. Então, só para terminar o seguinte, só para terminar a história lá da poupança. Então, a poupança hoje está rendendo 70% da taxa Selic. Ou seja, está rendendo 70% de 6,25%. Quanto é 70% de 6,25? Deixa eu fazer aqui bem rapidinho. É 0,70 vezes 6,25. Dá 4,37, ó. 4,37
375% ao ano. Isso significa dizer o seguinte, ó, se você deixa o dinheiro na poupança, ele vai estar rendendo a 4,375% ao ano. Mas a inflação está 10%. Então, você está perdendo dinheiro para a inflação, tá? É a diferença aí de quase 6%. Quase 6%. Então, a poupança é aquele investimento que é melhor investir na poupança do que não investir em nada. Mas o ideal é você buscar investimentos que vão render acima da inflação. Investimentos que rendam acima de 10%, no caso da inflação que está a 10% ao ano, ou seja, investimentos que rendam acima de 10% ao ano. Porque senão você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro para a inflação. E todos os investimentos eles vão buscar, né, você ganhar dinheiro acima da inflação. Então, só lendo aí o que está aí no slide. Guarde uma parcela de tudo que você ganhar. Ao direcionar essa parcela, assim que o dinheiro fique disponível, você não corre o risco de gastar tudo e ficar com a conta no vermelho. Haverá segurança em saber que existe um patrimônio semi-acumulado com o objetivo de proporcionar liberdade financeira no futuro. Com o investimento feito, você pode realizar todo o resto para realizar as atividades que trazem prazer imediato, como comprar, viajar, por exemplo. Então, ó, esqueçam a ideia do porquinho. Em vez de guardar dinheiro do porquinho no cofre, abra uma conta em um banco de investimento e coloque esse dinheiro lá, para que esse dinheiro se multiplique, para que você não perca esse dinheiro para a inflação. Tá certo? Financeiro, eu digo logo que financeiro que usa porquinho é financeiro ultrapassado. É financeiro que não entende finança, financeiro que não sabe fazer com que seu dinheiro renda. Tá certo? Aí agora vamos para os investimentos. Agora que vocês já entenderam o que é poupar, né? Agora a gente vai para multiplicar o dinheiro através dos investimentos. Os investimentos, eles permitem alcançar a independência financeira num prazo de tempo menor. Mas antes de decidir onde investir seu dinheiro, é preciso conhecer todas as opções que o mercado oferece. Hoje em dia, nós temos dois tipos de investimento. Nós temos os investimentos em renda fixa e os investimentos em renda variável. Alguém saberia me dizer qual a diferença entre os investimentos em renda fixa e os investimentos em renda variável? E dar exemplos de investimentos em renda fixa e investimentos em renda variável? E aí? Renda fixa pode ser quando você coloca, tipo assim, eu vou colocar todo mês R$300 nessa conta, fazer um investimento de todo mês R$300. E aí eu vou lá e deposito. E aí a renda variável pode ser de quando der, por exemplo, eu vou fazer um investimento hoje de R$50. Aí depois eu faço mais um de 100. É assim? Não. Não é a ideia de você investir o dinheiro ou não, mas de como o dinheiro vai render. Não é a ideia de você depositar com frequência ou não, mas o quanto que o dinheiro está rendendo. Por exemplo, renda fixa, os rendimentos eles são fixos. Ou não fixos. O dinheiro sempre vai estar rendendo para cima. O dinheiro sempre vai estar rendendo para cima. Ou seja, exemplo de investimento em renda fixa, poupança, CDBs, RDBs, Tesouro Direto, CRAs, LCAs,
debêntures, letras de câmbio, entre outros. São investimentos que sempre quando você vai investir, você pode ter certeza que você vai ter um rendimento, ou seja, que ele vai lhe trazer um retorno, ou seja, que você vai investir e aquele dinheiro vai multiplicar e você vai ter um ganho do que você investiu. Os investimentos de renda variável, a renda é variável, isso quer dizer que você pode tanto ganhar com aquele dinheiro que você investiu, como também você pode perder o que você investiu. É o que a gente chama de renda variável. São investimentos que eles oscilam, eles variam. Você pode, em determinado mês, ganhar horrores e outro determinado mês você pode perder. Nos renda fixa, você sempre vai ganhar. Sempre. Sempre vai ganhar. Vai ganhar pouquinho, né? Tende a ganhar pouquinho, mas sempre vai ganhar. Renda variável, não. Pode ser que você ganhe um mês e outro mês você não ganhe. Ou pode ser que no outro mês você perca tudo que você ganhou. Ou pode ser que... Só que a diferença é exorbitante. Quanto você ganha 10% em um investimento em renda fixa, você ganha 200% em investimento em renda variável. Só que aí é aquilo, né? Renda variável tem um maior risco. Aí entra lá para os 3 pilares da análise de investimento. Quais são os 3 pilares da análise de investimento que eu falei na aula passada? Acho que até alguns alunos copiaram. Quais são os 3 pilares da análise de investimento para analisar o investimento? Retorno, né, que é a questão da rentabilidade. Retorno, risco e liquidez. Exatamente. Risco e liquidez. Exatamente. Aqui, antes de eu falar desses 3, aqui renda variável, a gente vai ter ações, né? Ações, ETFs, fundos, né? Fundos imobiliários, fundos de renda variável, etc. Esses são os principais, né? Variável. Então, assim, nesses investimentos de renda variável, varia a renda. Você tanto pode ganhar como você pode perder dinheiro. E aí é aquela questão. Risco e retorno, eles são diretamente proporcionais. Quanto maior o risco, maior o retorno, né? Quanto mais risco aquele investimento trouxer, maior vai ser o retorno. Quanto maior o retorno daquele investimento, maior o risco. Por que poupança tem um risco baixíssimo? Dificilmente ou quase nunca você vai perder dinheiro se você investir na poupança, porque a rentabilidade, o retorno é péssimo. Então, é saber balizar o risco, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, ele fala muito sobre isso, né? As pessoas, os pobres, eles têm medo de investir. Não sabem aprender a dimensionar o risco, né? E aí só investe na poupança, porque só conhece poupança. A poupança já está no conhecimento dele, é um investimento e só vai viver e morrer a vida perdendo dinheiro para a poupança, porque não conhece outro tipo de investimento. Tem medo de investir em ações, porque desconhece, não sabe como é que funciona o mercado de ações. Não sabe como é que investe, não sabe nem como é que coloca o dinheiro na ação. E aí não utiliza, né? Como eu falo isso para todos os alunos, vocês são privilegiados, porque vocês vão ter esse conhecimento aqui durante o curso, né? A gente tem cadeiras específicas de investimento que ensinam os meninos a investir, que é mercado de capitais. Eu estou ensinando isso agora para os meninos do 2º ano, né? Eu quero, antes de eu sair, eu quero terminar toda a parte de investimento com eles. Coisa que, se você fosse pagar um curso nessa área de investimento, era uns 3 a 4, 5 mil reais. Tem gente da área que cobra. Ou realmente, se você fosse fazer um curso, nem
e nem nas graduações ensinam, né? Tão específico como vocês estão aprendendo, né? Na prática, como eu ensino, né? Ensinando, pegando os meninos, abrindo o site da minha corretora, mostrando como é que investe, calculando, né? Eu mostro tudo, ensino, né? Então, assim, vocês são privilegiados, né? Por ter isso, aprender isso no ensino médio. Poucos têm essa oportunidade, né? De conhecer sobre o dinheiro, conhecer sobre investimentos no ensino médio. Isso não é ensinado nas escolas, né? Como o livro Pai Rico, Pai Pobre diz, né? Isso não é ensinado nas escolas. Para que o governo quer que as pessoas tenham liberdade financeira, tenham independência financeira? Só é preciso que as pessoas saibam uma profissão para arrumar um trabalho, um emprego e continuar vivendo a corrida dos ratos delas. Não necessita saber de investimento. Para que saber investir? E precisa de pessoas que gastem, que peguem, gastem um salário, que vivam sempre com o salário do mês que vem, que se gastem com cartão de crédito, né? Isso não é ensinado nas escolas. E para justamente se perpetuar. O capitalismo depende disso. O capitalismo depende que muitas pessoas sejam pobres para que pouquíssimas tenham, né, consigam ser ricas. Então, assim, estes são os principais investimentos de renda fixa e renda variável. E aí, o interessante é saber administrar o risco. E como é que eu vou administrar o risco? Conhecendo, estudando sobre investimentos. Como é que você vai investir em uma coisa que você não sabe, né? Que você não tem? Então, é necessário saber o que é uma ação, saber os tipos de ações, saber em que tipo de ação eu tenho que investir, que ramo de ação eu devo investir, que hora eu tenho que investir. Porque, por exemplo, qual é a lógica do mercado de ações? Você deve comprar a ação quando ela está com valor baixo e vender ela quando está com valor alto. Então, agora, por exemplo, que a renda fixa está subindo, a Selic está subindo, agora que é o momento de investir em ações. Por quê? Porque os preços das ações estão lá embaixo, estão caindo. Então, esse que é o momento de comprar ações. Para que comprar quando está baixo e depois vender. Aí as pessoas compram ações, aí vê, caiu, vou tirar. Não sabe, né? Não sabe que o mercado de ações, ele é um mercado de longo prazo. Então, você tem que ver, tem que ter a perspectiva que um dia elas vão subir. E aquela subida vai recompensar todas as perdas que você perdeu ao longo do tempo. Então, assim, poucas pessoas têm paciência e têm estômago para isso, né? Tem pessoas que têm aversão a perder dinheiro com investimento. Então, se você tem aversão a perder dinheiro com investimento, então investe em renda fixa. É melhor investir em renda fixa do que não investir de forma nenhuma, né? E agora que a Selic está altíssima, esse também é um dos momentos de investir em renda fixa, porque os investimentos em renda fixa estão valendo mais. Eles estão rendendo melhor, né? Porque a Selic está subindo. E tem especialistas que falam, hoje a Selic está a 6,25% ao ano. Tem economistas que falam que daqui para fevereiro, março do próximo ano, a Selic vai estar por volta de 10%. 10%, 11% ao ano. Por quê? Porque a nossa inflação está 10% ao ano e ela tende a aumentar. Tudo tende a aumentar e a piorar. E a Selic tem que acompanhar. Nós já chegamos em 2015, foi um dos piores, foi o maior patamar que a Selic chegou. Eu acho que foi uns 14% ao ano. No auge da crise do governo Dilma, a Selic chegou em 15% ao ano. Os investimentos de renda fixa estavam rendendo altíssimos, né? Para quem tinha dinheiro investido em renda fixa, ganhou muito dinheiro naquela época, que a Selic estava altíssima. E vai voltar. Agora vai também voltar, né? Para quem tem dinheiro e quer investir, esse é o momento de investir em renda fixa, porque os investimentos vão aumentar de valor. E aí, a pergunta, né? Como o dinheiro se multiplica? Como é que acontece essa mágica, né? Já diria o nosso querido Albert Einstein, né? Os juros compostos são a maior força do universo, né? Ele que fala, né? A frase aí dele.
Mas o que acontece? Vocês vão aprender isso no próximo ano, né? Vocês têm uma disciplina específica de matemática financeira. E a disciplina de matemática financeira não é a matemática financeira que os alunos aprendem no ensino normal, no ensino médio normal. A nossa disciplina de matemática financeira é uma matemática financeira mais avançada, né? Então vocês vão ver coisas que os meninos do ensino médio normal não veem. Vocês vão ver o juro simples, o juro composto, mas também vão ver desconto, vão ver financiamentos, empréstimos, como se calcula os investimentos, coisa que no ensino médio normal não vê. Então, ele dá um exemplo aí, né, de juros compostos, né? O que é o juro composto, né? Juro composto é um juro, né, que é incorporado ao capital, que gera uma renda, né, em cada período sobre o dinheiro que se investiu. Aí ele dá um exemplo aqui de um investimento, de uma aplicação de R$100.000 a um juro de 20%. Aí ele dá aqui a diferença. Se eu pegar R$100.000, aplicasse a juros simples e a juro composto. Aí ele dá aqui os anos, né? Com um ano em juros simples, você teria 120 mil. No ano 1, eles são iguais, tá certo? Tanto no juros simples como no juro composto. A diferença está a partir do ano 2, né? No ano 2, ó, no juros simples eu teria 140 mil, no juro composto eu já vou ter 144 mil. Por quê? Porque o juro composto é juro por cima de juro. O juro vai se multiplicando pelo juro, né? E aí você tem ó, que no final do 5º ano, se eu aplicasse 100 mil a juros simples, eu teria duplicado o valor. Ou seja, aqueles 100 mil, no final de 5 anos, se tornaria 200 mil. Já em juros compostos, veja aí, ó, os 100 mil, no final do 5º ano, já teria se transformado em 248.832, ou seja, quase R$49.000 a mais, né, do que do juros simples. Então, vejam aí a mágica, né, do juro composto. E aí ele tem um gráfico, né, o gráfico aí, a diferença, né, no final da aplicação, Ou seja, você teria o dinheiro, né, mais os juros, né? E aí, ó, uma aplicação aí de 100 mil, né, na taxa de juros de 20%. Quanto no juros simples, que é uma função afim, ó, sempre vai render o mesmo juro, ó. Já o juro composto, não, é uma função exponencial. Ela vai, juro por cima de juro. E aí a gente vai para as alternativas de investimento. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho de água, que eu vou falar sobre isso. Ó, eu falei, né, para vocês aqui, ó, nesses slides, né, da renda fixa e da renda variável. Mas aqui ele traz outros, né? Ó. Aqui os principais, né? A poupança. Aí ele trouxe aqui capitalização. Ó, uma dica, né? E guarde isso na vida de vocês. Anotem, guardem. Capitalização não é investimento. Se algum dia algum gerente de banco ou alguma pessoa ligada a banco vier lhe oferecer título de capitalização, fuja disso. Título de capitalização não é investimento. Pedro, o que é isso? São os Totolec da vida, os Cariri da sorte, né? Tem bancos também que oferecem isso. Ah, se tu depositar R$100 por mês, você fica concorrendo a tantos sorteios de tantos mil todo ano, né? Fuja disso. O dinheiro fica parado, ou muitas vezes você perde parte do dinheiro que você votou e você nunca é contemplado. Para quem acredita em sorte, eu mesmo não acredito nessas coisas. Tem gente que ganha? Tem. Muito difícil, mas tem, né? Muito difícil. Fuja disso. Isso não é investimento. Você está perdendo dinheiro. Quantas pessoas que ganharam nisso? Pouquíssimas. É difícil ganhar nisso, né? Difícil, muito difícil. Para quem acredita em sorte, né?
Eu não acredito. Eu acredito em trabalho e acredito em investimento. Você pegar o dinheiro e fazer se multiplicar. Agora, ganhar dinheiro em sorte, eu mesmo sou uma pessoa que não acredita. Aí vamos lá, títulos públicos. O título público é o Tesouro Direto. Alguém já ouviu falar em Tesouro Direto? Tesouro Direto. Aí são ótimas opções de investimento. Ao Tesouro Direto, a gente tem o Tesouro Prefixado. Tem o Tesouro Selic. Tá faltando um aqui. Tá Tesouro. Tesouro. Tem o Tesouro Selic e tem o Tesouro IPCA. Essa aula não é para a gente conhecer todos os investimentos, tá certo? Vocês vão ter aula isso no futuro, né? Onde a pessoa lá vai explicar todos os tipos de investimento, tá certo? Essa aula é mais para a gente comentar sobre eles. Aí tem as debêntures. O que é uma debenture? Uma debenture é um título de uma dívida emitido por uma empresa. Como assim, Pedro? Não entendi. Por exemplo, uma empresa grande. Vamos dizer que uma empresa grande, né, tem que ser uma sociedade anônima, tá certo? O que é uma sociedade anônima? Aí vocês, se eu for ter que explicar tudo, né, vocês vão aprender tudo isso na disciplina de legislação, né? Que vai explicar lá a sociedade. Mas só para você entender, o que é uma sociedade anônima? É uma empresa que tem capital aberto. Aí o que é uma empresa que tem capital aberto? Vocês lembram lá de contabilidade o que é capital, né? É o dinheiro, né, que vai formalizar a empresa. Nas sociedades anônimas, essas empresas pegam parte desse capital e abrem para que pessoas possam comprar através de ações. Então, as sociedades anônimas, essas empresas, elas abrem, né, o capital. Eu acho que até no livro Pai Rico, Pai Pobre fala um pouco sobre as sociedades anônimas. Você pega parte daquele capital e abre na bolsa para ser negociado, justamente para que pessoas possam comprar ações, né, serem sócios daquela empresa. E aí, essas sociedades anônimas, elas podem emitir títulos de dívida, que é o que a gente chama de debênture. Por exemplo, vamos dizer que uma sociedade anônima esteja fazendo uma estrada. Vamos dizer que ela esteja fazendo essa estrada, exemplo, essa estrada aqui da CE 282, que é essa estrada que liga Iguá a Iguatu. Então, para ela fazer essa estrada, ela precisa de dinheiro. Então, ela pode justamente lançar um título da dívida, uma debênture, e aí nós, como investidores, podemos comprar essa debênture, e aí, por comprar a debênture, ela vai render um percentual. Por exemplo, você vai comprar uma debênture que está rendendo 14% ao ano. Então, você vai lá e compra. Porque, veja aí, 14% ao ano. Lembra lá, a poupança está rendendo quanto? 4%, cerca de 4% ao ano, né, poupança. A debênture, você acha debênture de 14%, 16%, veja a diferença, quase mais de 10%, né, a diferença. Só que tem um risco, né? A poupança é um investimento 100% seguro. As debêntures são títulos de renda fixa, mas que têm um alto risco. Aí tem que ver o rating, né? Aí já tem outro conceito que eu tenho que explicar para vocês. O que é rating? O que é rating? Rating é... Deixa eu escrever aqui. Rating. É a classificação de risco. Eu sei que é muita coisa, muita informação. Mas vai dar certo. O que é rating? Quando uma empresa lança um título no mercado, no caso uma debênture, aquela empresa é avaliada tanto pela B3, né? A B3 é a Bolsa, né, de São Paulo, a Bolsa de Valores de São Paulo, como também pela CVM, que analisa a saúde financeira daquela instituição que está lançando aquele título. Então, quanto mais próximo de A, né, tem o A3, mais bem pagador é aquela empresa e menos risco oferece aquele investimento. Então, é lógico que a debênture é um título de risco, porque você está emprestando dinheiro para uma empresa, para uma sociedade anônima.
Aí qual o risco de quê? Daquela sociedade anônima falir, quebrar, e ela não lhe devolver o dinheiro que você investiu. Tem esse risco, tá certo? Nada debênture. Só que antes de você investir, você tem que ver o rating dessa empresa, você tem que ver a classificação de risco dela. Quando você vai adquirir uma debênture, na maioria das corretoras em que você compra, lá vai ter o rating dela, vai ter a classificação de risco, vai dizer, na maioria vai estar AA, ou vai ter AA, ou vai ter só um A, ou vai ter um B, né? Tem a tabela de classificação de risco. Tem gente que vai investir, nem sabe o que é isso, nem olha, nem vê, né? Aqui é de pessoa, antes de investir, você tem que saber investir, você tem que conhecer. Não adianta ir começar a investir sem saber por onde ir. Não adianta, né? Então, tem que saber, tem que procurar. Aí, os CDBs. Existem vários tipos de CDBs. Temos os CDBs de liquidez diária. Tem os CDBs pré-fixados. E tem os CDBs híbridos. Tem os pré-fixados, tem os pós-fixados e tem os híbridos. Espera aí, pré-fixados, pós-fixados e os híbridos. Pedro, não entendi nada. Vamos lá. O que é CDB? Primeiro, o que é CDB? CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. O que é um CDB? Um CDB é um título de renda fixa, né? Um investimento de renda fixa emitido por um banco. Só que emite CDB são os bancos. Significa Certificado de Depósito Bancário. Quando você compra um CDB ou investe em um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. Para aquele banco lá que emitiu aquele CDB. Você está emprestando dinheiro para o banco. E por você emprestar o dinheiro para o banco, você vai ganhar uma remuneração por aquilo. Na maioria das vezes, né, vai render muito mais do que a poupança. Aí tem os tipos de CDBs. O que é um CDB de liquidez diária? Como o próprio nome já diz, liquidez diária, quer dizer que você pode retirar o dinheiro a qualquer momento. Ele tem liquidez diária, ou seja, é a mesma liquidez da poupança. Quando você investe na poupança, você colocou dinheiro lá na poupança, você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. A liquidez da poupança é diária. Você colocou o dinheiro lá, você pode tirar a qualquer momento, porque a poupança tem liquidez diária. Tem CDBs que também tem essa liquidez diária. Então, a qualquer momento que você quiser tirar, você pode tirar. Então, o interessante do CDB de liquidez diária é porque eles rendem mais do que a poupança, eles são altamente seguros, porque eles têm cobertura do FGC. Pedro, o que é FGC? FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é esse fundo? Esse fundo garante que se o banco quebrar, se a instituição financeira do investimento que você quebrou, que você comprou, quebrar, ele garante devolver aquele dinheiro, mas tem um limite, até R$250 mil por CPF, e limitados até R$1 milhão a cada 4 anos. Limitados até R$1 milhão a cada 4 anos. Então, são investimentos seguros. Dificilmente um banco vai quebrar. Então, pode investir sem medo. Os CDBs que tiver, pode investir sem medo, porque são investimentos 100% seguros. No Brasil, banco é a empresa que mais dá lucro. Então, dificilmente um banco no Brasil vai quebrar. Então, pode investir em CDB sem medo de ser feliz, porque os CDBs rendem mais que a poupança. Os CDBs de liquidez diária, eles rendem 100% do CDI, a maioria deles rendem 100% do CDI. Pedro, que é CDI, tu já vem com cor nova. Lembra que eu falei da Selic, da taxa Selic? A taxa Selic, ela é uma taxa que
ela é a taxa básica de juros. E o CDI é como se fosse uma taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro para os bancos. Por exemplo, um banco emprestar dinheiro para outro banco. Sim, isso acontece, né? Você pega, mas um banco empresta dinheiro para outro banco? Empresta. Mas por que um banco empresta dinheiro para outro banco? Porque, por lei, os bancos, eles precisam, por lei, ter o saldo positivo no final do dia, ou no final de cada dia. Então, se ele está vendo que houve mais retirados do que depósitos, eles têm que pedir dinheiro emprestado a outro banco. E a taxa que vai remunerar essa transação bancária é chamado de CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Então, o banco, os CDBs, no caso, os de liquidez diária, eles rendem 100% do CDI. O CDI acompanha a taxa Selic. Então, geralmente, se a taxa Selic está 6,25% ao ano, o CDI está por volta de 6,19%, né? O CDI. Então, ele acompanha a taxa Selic. Então, o que é melhor? Você investir no CDB, que está rendendo 6,19%, ou você está investindo na poupança com 4%? Lógico que o CDB rende mais. Então, é muito melhor você investir no CDB do que investir na poupança. É seguro, totalmente seguro, vai render mais e tem, no caso do CDB de liquidez diária, tem liquidez diária. Então, você consegue tirar a qualquer momento. Surgir alguma necessidade, algum imprevisto, você consegue resgatar. Aí a gente tem os CDBs pré-fixados e os pós-fixados. Pedro, o que é isso? Os CDBs pré-fixados, eles têm uma taxa fixa. Ou seja, por exemplo, você compra um CDB que rende 10% ao ano. No início, por fim, começou o investimento. Todos os investimentos eles têm uma data de vencimento. Então, por exemplo, você compra um CDB que tem um vencimento para o final de 2022. Então, do começo de 2021 que você investiu até o final do título, ele vai render 10%. Vai render aquela taxa pré-fixada lá, né? Que foi fixada. Já o pós-fixado, ele está atrelado a um indexador, que pode ser o CDI ou o IPCA. Eu falei o CDI. Por exemplo, o CDI hoje está valendo 6,19. Mas há 2 meses atrás estava valendo 4,19. Por quê? Porque a Selic estava 4,25. No começo do ano, o CDI estava valendo 1,29, porque a Selic estava a 2%. Então, assim, quando você compra um CDB pós-fixado, isso quer dizer o seguinte, que se a Selic subir, o CDI vai subir e seu investimento vai valer mais. Do contrato também é verídico. Se você investiu no CDB pós-fixado e a Selic cair ou o CDI cair, aquele investimento vai render menos. Então, assim, o bom do pós-fixado é porque ele acompanha a Selic. Ou então o IPCA. O que é o IPCA? Eu acho que eu já deve ter falado sobre o que é IPCA. IPCA significa Índice de Preços do Consumidor Amplo. É o índice que mede a inflação. Então, se você investe em um CDB que rende com IPCA, significa que ele sempre vai render acima da inflação. Quanto é que está a inflação hoje? 10%. Então, se você investe em um CDB que rende, né, o IPCA, ele vai render a 10%. Se a inflação subir, ele vai render acima da inflação. Vai render sempre o índice que o IPCA estiver. Aí tem as LCIs e LCAs. Pedro, o que é isso? LCI é a letra de crédito imobiliário. E tem a LCA também. O que é a LCA? A letra de crédito do agronegócio. São investimentos em renda fixa, né, que justamente vão render, né, de acordo, no caso, as leis de crédito imobiliário é um dinheiro que é emitido ou por um banco ou por uma empresa, né, privada, que justamente vai ser convertido para o setor imobiliário. Já a lei de crédito do agronegócio vai ser um título, né, que você vai emprestar dinheiro e aquele dinheiro vai ser convertido para o crédito do agronegócio.
Aí tem o CRIs e os CRAs, né? Que é o certificado recebível, né? Imobiliário e o certificado recebível do agronegócio, né? Qual a diferença da LCIs e dos CRIs e dos CRAs? A diferença é a seguinte: as LCIs e as LCAs, elas têm cobertura do FGC. Então, elas são cobertas por FGC, são investimentos totalmente seguros. Elas têm isenção do imposto de renda, as LCIs, as LCAs, né? Então, você investe, não vai ter cobrança de imposto de renda, diferente dos CDBs, por exemplo, CDBs que tem cobrança de imposto de renda. E a diferença também das LCIs e das LCAs para os CRIs e para os CRAs é que os CRIs e os CRAs, eles podem ser emitidos por empresas, também por sociedades anônimas. Então, a diferença é essa. Aí tem previdência privada, que eu não considero investimento, tá certo? Eu não aconselho. Tem gente que gosta, né? Tem certos consultores financeiros que indicam previdência privada. Eu não indico. Eu não acho futuro. Eu sou muito mais você pegar seu dinheiro que você está investindo na previdência privada e investir no Tesouro IPCA. Vai render muito mais do que se você colocar seu dinheiro numa previdência privada. Então, saiam disso, não corram disso. É furada. E tem os fundos de renda fixa, né? O que é um fundo de renda fixa? Ele pega algum desses títulos, para a gente, você pode ter fundo de renda fixa com CRIs, com CRAs, com LCIs, com LCAs, meio que junta alguns investimentos de renda fixa, juntou no bolo e você compra aquele parte daquele fundo. Aí ele meio que rende variável. É um pouquinho difícil de explicar, porque vocês ainda estão compreendendo ainda esses investimentos, né? Quando vocês estiverem em mercado de capitais, que vocês vão estudar cada investimento a fundo, aí vocês vão compreender melhor. Aí a renda variável, né? A renda variável, aí a gente tem os principais, né, tipos de investimento de renda variável. A gente tem as ações, né, das empresas, no caso das sociedades anônimas, você tem fundo de ações, fundos multimercado, fundos imobiliários, ETFs, né? E aí, as ações, elas vão render, né, de acordo se a empresa vai bem, né? As ações é um mercado de renda variável, ou seja, vai sofrendo as oscilações do mercado. Então, se a empresa dá lucro, as ações dela tendem a render mais, né? E ela vai pagar esse dividendo desse lucro para os acionistas e para as pessoas que investiram naquela empresa, né? Se de repente a empresa ela descobriu algo novo, né? Ela está em expansão, então as ações tendem a render mais, né? Então é um mercado altamente especulativo, né? Quando o governo, por exemplo, aumenta o imposto sobre uma determinada área comercial, então as ações tendem a diminuir, né? Porque a empresa vai dar menos lucro. Então, todo dia a gente escuta, né? No jornal, o índice Ibovespa caiu, o índice Ibovespa subiu. O que é o índice Ibovespa? No caso, é o índice da Bolsa de São Paulo, né? Que é chamado Ibovespa, né? Que é a Bolsa de São Paulo. É um índice que meio que reflete, como se fosse uma média de todas as ações que são negociadas na Bolsa brasileira, no caso a Bolsa de São Paulo. Então, quando o índice Bovespa sobe, significa dizer que a maioria das empresas, ou a média das empresas, né, das ações da empresa, subiram, tiveram valorização naquele dia. Já quando o índice Bovespa cai, significa o quê? Significa dizer que aquela empresa, né, que o conjunto de ações da empresa que estavam sendo negociadas na Bolsa de Valores decaíram, né, tiveram prejuízo naquele dia. Então, aqui é só para você ter ideia, né, das alternativas de investimento, tanto de renda fixa como de renda variável. Eu sei que ainda está meio nebuloso, sei que ainda vocês devem ter muitas dúvidas, mas não é o foco dessa disciplina estudar sobre investimento. É só realmente dizer para vocês que existem alternativas do que se guardar o dinheiro no cofrinho ou guardar o dinheiro no colchão, né?
Se você tem medo de investir, de perder dinheiro, comece com renda fixa. Aos poucos, comece com renda fixa, vai fazendo com o dinheiro multiplicar. Depois, quando você tiver mais conhecedor, né, do mundo dos investimentos, aí você vai para a renda variável, que na renda variável você vai ver como vai dar um boom. Você vai começar a ganhar 3 vezes, 4 vezes mais, né? Como também pode perder, né? Mas se você souber investir, você realmente vai ter uns ganhos, né, superiores do que a renda fixa. Aí aqui eu trouxe aqui umas simulações, né? Umas simulações de um dinheiro. Por exemplo, se você tivesse R$500, né? R$500 para ser investido, considerando uma taxa de 5% ao mês, né? Que é basicamente o que a poupança rende, ou basicamente o que o CDI está rendendo hoje, né? 0,5% ao mês, que é basicamente, se a gente for converter a taxa de juros, né? Basicamente o que a Selic está rendendo hoje, 6,25%, né? Ao ano. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer aqui essa conversão. Deixa eu ver aqui, fazer aqui na financeira. É 0,5%, né? E tal mês. Aí eu quero ao ano. Ah, não tá não. Eu tenho que programar. Acho que eu devia ter apagado o programa da HP para calcular taxas equivalentes. Depois eu tenho que inserir. Mas vamos aqui, ó. Tudo bem, Ananda. Aí vamos lá. Esse 0,1% ao mês é o mesmo que tá rendendo quase a mesma coisa que a taxa Selic, né? O 6,25% ao ano. Então, se você tivesse R$500, né? R$500, deixasse esse dinheiro investido por 20 anos, né? No final, ó, se você tivesse aqui, ó, investido a um investimento que rende 5%, né? Durante 20 anos, ó, você teria, né? Se você todo mês, no caso aqui, todo mês, né? Se depositando todo mês R$500 durante 20 anos, né? No final de 20 anos, você teria saído do seu bolso 120.500, né? E você teria ganhado de juros 112.175,55 centavos. No final, você teria um montante de R$232.675,55. Parece muito ou pouco, né? R$500 depositar todo mês, né? Lembra, tem gente que ganha R$2.000, R$3.000, né? Vai investir no final. Tem gente que passa 30 anos pagando uma casa, né? 30 anos pagando uma casa, né? Só pagando juros para o banco, né? Aqui 30 anos, né? Você depositar os mesmos R$500 durante 30 anos, né? No final, você teria desembolsado, sair do seu bolso, 180 mil. Você teria ganhado de juros 324 mil, ó, ou seja, quase o dobro do que você colocou, né? Você ganhou aqui de juro. E no final você teria 505.268,81. Então veja a mágica, né, da multiplicação. Quase mais de R$500 milhões, né? No final de 30 anos, né? Você estaria, né, quase milionário, né, no final de 30 anos. Com 40 anos, né, os mesmos R$500, né, você teria, ó, você depositasse R$500 todo mês nesse investimento, né? No final, você teria saído do seu bolso 240.500. Você teria, olha o quanto você teria ganhado de juros. 760.724,09. E no final, ó, dos 40 anos, você teria mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Isso em 40 anos, né? Vocês podem dizer, mas 40 anos é muito tempo. Mas vocês têm hoje quanto? 15, né? Daqui a 15 anos, daqui a 40 anos, vocês vão ter 55. Expectativa de vida hoje é uns 70, 80 anos. Então,
Vocês ainda vão viver muito tempo, então desde já, né, se planejar. E aí, né, vocês anotaram os objetivos, né, a curto, médio e longo prazo, né? Vocês fizeram a tarefa que eu pedi? Qual é esse objetivo, né? Vamos fazer com que realmente esse objetivo se torne real, né? E aí, ó, as fases da vida. Esse momento que vocês estão, que é a juventude, é exatamente para acumular riqueza e obter a educação financeira, né? Que vocês estão tendo aqui, né? A educação financeira básica, saber qual é o objetivo, iniciar a poupança, os investimentos, né? Construção da família, necessidade segura. Então, é esse momento que vocês vão utilizar a juventude, né? Até os 40 anos. Esse período aqui vai até os 40 anos, tá certo? Esse é o momento para vocês realmente acumularem riqueza. Esse é o momento para vocês ousarem, né? Buscarem investimentos mais avançados. A meia-idade, né? Que é a parte dos 40 aos 60, é o momento de você ter de você conservar o que você adquiriu na sua juventude, né? Então, ter uma atitude conservadora, investir apenas em investimentos que realmente vão trazer, né? Que não vai trazer tantas perdas, né? E a aposentadoria, né? Viver de renda, acima dos 60. É o momento realmente de você utilizar todo o patrimônio que você adquiriu, né? Para viver uma vida, né, com qualidade. Pensa aí. Mas eu vou lá investir, para que eu vou investir? Quando eu me aposentar, eu vou ter o dinheiro do INSS. Gente, eu não sei se eu falei para vocês na aula, acho que eu falei na presencial. A maioria dos aposentados, o aposento não só dá para comprar remédio e pagar energia e as compras do mês. E muitos fazem empréstimo no cartão. Isso, porque o dinheiro não dá. Então, se você desde já não se preocupar, não se planejar para a sua aposentadoria, você vai necessitar de empréstimo, né? Você não vai ficar com a saúde boa, né? Uma saúde financeira boa. Então, assim, desde já vocês têm que pensar nisso. E aí, algumas frases, né? Algumas frases para vocês se inspirarem, né? Sabe que são suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino, né? Quem disse isso foi Tony Robbins, né? Então, o que importa é o que eu escolho. Lembra lá, escolhas. O que eu escolho é que vai determinar quem eu sou, quem é o meu destino, e não as condições que eu tenho. Não o que eu tenho. Mas eu sou pobre, vou morrer pobre. Se você decidiu isso, você vai morrer pobre. Agora, se você realmente decidir ter uma saúde financeira, decidir aprender sobre investimentos, decidir realmente fazer com que o seu dinheiro se multiplique, aí realmente você vai conseguir um dia, né, virar o jogo e ascender de classe social. Diferença de ricos e pobres, né? Entrando lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Os ricos, eles distribuem a renda, né? Tem várias fontes de renda. Enquanto os pobres não. Tem apenas uma fonte de renda, ou seja, tem apenas o salário, né? Eles vendem o seu tempo. Os ricos não. Os ricos, enquanto tem um salário, ele tem um imóvel que rende aluguel para ele. Ele tem um monte de dinheiro investido em ações, em dividendos, né? De empresas que vão render, né? Valores para eles. Os ricos, eles têm várias fontes de renda. O livro Pai Rico, Pai Pobre fala sobre isso. E os pobres não. Os pobres só adquirem passivos. Só adquirem, né, gastos. Não. Os ricos, eles têm investimentos com ótimos ganhos. Os pobres não. Só gastam em passivos. Só gastam em casa, em carro. Só gastam em bens que gastam dinheiro. Os ricos, eles têm foco em fornecer valor, fazer lucro. Os pobres não. Eles têm o foco, é imediato. Tudo é imediato. Não vê a longo prazo. Os pobres, eles têm uma cegueira, né? Eles têm uma visão míope das coisas.
Os ricos, eles quitam dívidas para fazer dinheiro. Já os pobres não, usam a dívida para comprar passivos. Os ricos possuem educação financeira. Os pobres, eles não têm tempo para aprender sobre dinheiro. Para que aprender isso? Para que assistir a aula de Pedro? Para quê? Para que isso vai servir para a minha vida? Isso não serve para a minha vida. Para que aprender sobre dinheiro? Para que ler um livro de 200 páginas? Eu vou lá ler livro que Pedro mandou, Pai Rico, Pai Pobre. Para que isso? Eu pego aqui a resenha na internet, no instante fácil. Pego aqui, copio a resenha. Para que eu perder meu tempo? Perder o tempo de estar no TikTok, no meu Instagram e ler um livro de educação financeira? Para que isso? Para que essa besteira? Eu perder meu tempo de ler um livro de educação financeira, ler um livro de 200 e tantas páginas. Para quê? Eu não quero isso para minha vida, não. Eu vou perder tempo lá com isso. Eu vou ficar aqui no meu Instagram, no meu TikTok, na Netflix, que eu ganho mais, né? Vá nessa que você vai continuar na sua corrida. Você vai continuar onde você está. Então, se você não achar uma forma de ganhar dinheiro enquanto estiver dormindo, você vai trabalhar até morrer, né? Então, a ideia de fazer o dinheiro trabalhar por você, né? E aí, o Warren Buffett, né, que é um dos principais investidores, né, do mundo, ele diz que existem 2 regras no mundo dos investimentos. Regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Então, nunca perder dinheiro, né? Sempre buscar investimentos bons. E aí, quem deixa para investir só quando ficar rico, acaba nunca ficando rico para investir, né? Se você só pensa que só vai começar a investir quando tiver um dinheiro, quando tiver assalariado, quando tiver com a renda, você não vai ficar rico nunca. Porque tem que investir desde já, né? Buscar educação financeira desde já. E aí, só para terminar, né? O Benjamin Franklin vai dizer que investir em conhecimento rende os melhores e maiores juros, né? E é isso, né? Obrigado.